Tem uma pergunta super recorrente que eu recebo nas redes sociais que costuma ser assim: Paula, eu fiz um implante coclear, tem 2 ou 3 meses que ativei meu implante e eu não estou vendo resultado. E eu acho que a melhor forma de explicar de um jeito bem claro para que todo mundo entenda é que o seu cérebro é significativamente afetado para o mal quando ele não recebe acesso aos sons que ele precisa. Então pensa no implante coclear da seguinte maneira: vamos supor que você está 50 quilos acima do peso e entrou na academia hoje. Você não vai perder os 50 quilos daqui a 1 mês, 2 ou 3. Você vai ter que manter uma rotina muito longa de exercícios e boa alimentação para conseguir perder esse peso. Vai depender muito de você, do estímulo que você se dá, do comprometimento que você tem com os passos que você tem a seguir. Implante coclear é a mesma coisa. As pessoas não entendem que aquele cérebro que ficou tantos anos, às vezes, na maioria das vezes, privado de acesso aos sons que ele precisa para progredir, para se desenvolver, vocês acham que ligou um botão, pluf, o cérebro vai encontrar todos os caminhos neuronais que ele precisa para fazer com que o som que você está recebendo, às vezes após 10 anos de privação auditiva, às vezes muito mais, vai entrar e vai fazer magicamente sentido. Não é assim que funciona. Vocês precisam entender que há um processo que envolve um cérebro que foi privado de acesso aos sons, que vai ter que encontrar novos caminhos, criar novas conexões entre os neurônios, aí, novas pontes, para dar sentido aos sons que você consegue receber, ou seja, os sons que chegam agora com a ajuda do implante coclear até o seu cérebro. Então não é do dia para a noite. E outra coisa muito comum, que acontece muito nas mensagens que eu recebo, às vezes a pessoa diz assim: ai, Paula, eu fiz implante coclear tem 1 ano e até hoje eu não consigo fazer tal coisa. E aí eu pergunto para a pessoa: tá, me conta uma coisa, quantos mapeamentos você fez nesse período de 1 ano? E a pessoa fala: 2. Gente, o mapeamento do implante coclear é outro ponto fundamental, porque assim, da mesma forma que se você tá com 50 quilos de sobrepeso, você entra na academia porque quer perder esse peso, se você não colocar mais estímulos no seu treino, ou seja, se você não correr com mais intensidade, se você não aumentar a carga dos aparelhos de musculação, você não vai progredir, você vai ficar exatamente do mesmo jeito, com o mesmo físico, no mesmo lugar. Com o cérebro é a mesma coisa. Se você não estimular esse cérebro constantemente e aumentar o estímulo que esse cérebro recebe, você vai estagnar no resultado. Então, muitas pessoas ficam reclamando, mas não fazem a sua parte. Às vezes por desconhecimento, às vezes por preguiça, às vezes também porque muitas pessoas têm expectativas tão irreais a respeito do resultado do implante coclear que elas acham assim: fiz a cirurgia, fiz a ativação, daqui a 6 meses, na pior das hipóteses, eu estou ouvindo e entendendo tudo. E eu tenho certeza absoluta que nenhuma equipe de implante coclear séria vai falar alguma coisa desse tipo para um paciente. Alimentar expectativas irreais. Então, para vocês entenderem, quando eu fiz meu primeiro implante há 11 anos, a minha grande expectativa era ouvir um pouquinho mais alto do que eu consegui ouvir com aparelhos auditivos na surdez profunda. Então, podemos dizer que a minha expectativa era baixíssima. Eu jamais ousei imaginar que eu ia falar no telefone, que eu ia modificar e controlar a minha voz, que eu ia conseguir entender a fala humana em outras línguas, ou que eu não ia precisar da leitura labial. Mas entendam o meu caminho com o implante coclear. Desde o primeiro dia eu ativei meu implante coclear, eu coloquei 4 programas, um para cada semana de 1 mês, e no mês seguinte eu estava lá para fazer a mesma coisa. Eu fiz novos mapas 1 vez por mês no período de 1 ano. Ok, eu tinha condições de fazer isso na época, eu tinha condições pessoais e financeiras de me deslocar até Porto Alegre, eu morava no interior do Rio Grande do Sul, para ser atendida por uma fonoaudióloga, mas eu busquei todo o estímulo possível. Eu ficava em casa. Na época que eu fiquei em casa, fiquei uns dias em casa aí, após o implante coclear,
Todo o meu tempo era usado para ouvir música, para prestar atenção nos barulhos, para conversar com as pessoas, para me colocar em situações auditivas desafiadoras e novas. Porque se você não quer sair da sua zona de conforto auditivo, você não vai progredir. Se você não fizer novos mapas, você não está dando novos estímulos para o seu cérebro, ele vai se acomodar naquilo ali. Como que ele vai progredir se ele não for forçado a isso? Vocês entendem que o cérebro humano progride na medida dos estímulos que ele recebe? Por que algumas pessoas são incríveis em várias línguas, em matemática, seja lá no que for? Porque elas foram estimuladas desde cedo a isso e elas continuam esse estímulo constantemente ao longo da vida. Então, quando a gente está falando da reabilitação auditiva, e eu incluo os aparelhos auditivos nessa lista aí, as expectativas têm que ser reais, você tem que fazer a sua parte. Muita gente que reclama também sequer usa o seu implante coclear porque fica bravinho dizendo que não está com o resultado que gostaria. E é a mesma coisa que eu decidi assim, poxa, eu queria ser super musculosa. E aí eu fui na academia uma semana, não fiquei cheia de músculos, eu não vou mais, não vi resultado. Então vocês têm que entender assim, as comparações. Estou fazendo essas comparações bem assim, mais simples do que isso, não sei mais como comparar para vocês entenderem. Mas não adianta reclamar sem fazer a sua parte. Então, entenda, você fez o implante, você ativou, daqui para frente depende de você buscar cada vez mais novos mapas, mais estímulos e treinar, usar constantemente e parar de ficar reclamando, porque reclamar não vai resolver. Mais estímulo, paciência, uso frequente, possivelmente vai te fazer alcançar um resultado perto do que você deseja. E você também tem que entender que você tem toda uma história atrás da sua surdez. Então, você tem um tempo de privação auditiva, um tipo e um grau de surdez. Você foi estimulado ou não foi? Você foi oralizado ou não foi? Você usou aparelhos auditivos ou não usou? Porque muita gente quer fazer implante coclear assim, eu nunca escutei nada desse ouvido, nunca usei aparelho, tô pensando em usar aparelho nesse aqui, aí eu tô querendo fazer um implante que é para voltar a ouvir tudo, entender tudo com esse aqui. E eu fico chocada, porque não é assim que funciona. Eu sei que a surdez é um tema complexo, difícil de alcançar essa profundidade aí, mas, gente, no momento que a gente descobre que tem uma deficiência sensorial, é nossa responsabilidade buscar conhecimento, buscar informação para saber o que se passa com a gente, que expectativas eu posso ter, que tratamento eu posso fazer. O que eu mais vejo, o que eu mais recebo são mensagens de pessoas reclamando sem fazer a sua parte. Então, eu queria deixar esse vídeo aqui como uma reflexão para todo mundo. Seguinte, você está fazendo a sua parte? Fez implante? Ativou? Você está fazendo mapeamentos? Pelo menos no primeiro ano, em espaços curtos de tempo. Não adianta você fazer um mapeamento e 6 meses depois voltar para fazer o outro mapeamento. Você perdeu 5 meses da sua vida. Você podia tranquilamente ter recebido esse estímulo inicial durante 1 mês e depois aumentado ele para evoluir. Porque quem não bota o cérebro para apanhar, para ter que rebolar, para achar novos caminhos neuronais aí, não progride.